Olá pessoal, eu sou Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós estamos produzindo vários vídeos a respeito de assuntos muito interessantes. Estamos falando muito sobre a reforma tributária, sobre a reforma previdenciária, mas neste vídeo eu gostaria de falar de um assunto um pouco diferente, que é a questão da reavaliação do patrimônio declarado no imposto de renda. Eu quero esclarecer exatamente isso que foi feito, né? Mas antes eu gostaria de lembrar que a CPA está lançando um ótimo programa de assinaturas, né? Você paga um precinho pequeno aí e você tem direito a todos os trabalhos nossos, a nossa gabaritada equipe de consultores nas áreas tributária, contábil, trabalhista, previdenciária, né? Então, se tiver interesse na assinatura, nós já temos muitos assinantes, mas se tiver interesse, faça contato com o nosso departamento comercial. Mas muito bem, vamos falar um pouquinho a respeito da revelação do patrimônio declarado no imposto de renda. O que é isso, afinal? Bom, hoje eu estava lendo no jornal que o Marco Cintra, da Receita Federal, ele declarou que o presidente Jair Bolsonaro pediu à Receita Federal um estudo sobre um projeto que permita aos contribuintes reavaliar os seus patrimônios declarados no imposto de renda. Veja bem, né? Você declara o seu patrimônio lá, a declaração de bens, né? Na declaração, fizemos isso aí até 30 de abril. Então, me parece que a ideia, o que é? A Receita vai estudar uma forma pela qual o contribuinte ele pode fazer uma atualização, uma reavaliação dos valores que estão na declaração. Muito bem, o Marco Cintra não deu maiores detalhes. Ele disse que a temática do projeto é uma reavaliação de patrimônio que normalmente são declarados com valores históricos e que poderiam eventualmente ser declarados pelo valor de mercado. Segundo ele, a medida iria implicar numa agilização de mercado, numa facilitação de negócios e também alguma arrecadação extra para o governo, evidentemente, em função daqueles que vierem optar por um regime diferenciado. Muito bem, então vamos discutir um pouquinho. Você tem a sua declaração de poder pessoa física, está declarando lá sua casa, seu terreno, seu carro, sua moto e assim por dentro, ações, cotas, o que tiver. Parece que a ideia do governo seria autorizar o contribuinte pessoa física a reavaliar esses bens. Claro, ao reavaliar, claro, para aumentar o valor, né? A sua casa está declarada por 50 mil, mas ela vale 200. Né? O seu terreno está declarado por 20, que se pagou lá há muitos anos atrás, mas ele já vale 120. Então, o que se pode fazer? Você pode reavaliar isso aí. Né? Agora, é claro que o projeto deve trazer uma arrecadação, porque está falando ali que os contribuintes poderão optar. Vejam que não é obrigatório. Ele pode optar por reavaliar. Se não quiser reavaliar, continua naquele, né? Mas então isso traria uma arrecadação para o governo, que imagino então que vai haver uma cobrança de um imposto, no caso, imposto de renda pessoa física, sobre essa diferença. Bom, o Cintra, ele disse que o presidente, depois ele vai passar esse projeto mais detalhadamente, mas apenas mencionou que era um projeto que ele, presidente, gostaria que a Receita, estudasse com bastante cuidado. Respondendo ainda que o projeto valerá provavelmente para pessoa jurídica e física. Vejam, não é um projeto só para as pessoas físicas, isso já aconteceu, eu vou falar depois. É um projeto para as pessoas físicas, na sua declaração de bens, mas também seria uma autorização, para quem quisesse, evidentemente, para as empresas. Isto é, as empresas, na sua contabilidade, que tem lá o seu patrimônio, você poderia fazer uma reavaliação, colocar em valores reais, valores de mercado e assim por diante. É claro e evidente que quando a pessoa física vender aquela casa, o valor não será aquele que ele pagou há 10 anos atrás, mas o valor que ele
colocar agora nessa declaração, nesse mecanismo. É claro também que o terreno que uma empresa tem que reavaliar, se ele vender, o ganho de capital será calculado pelo valor novo e não pelo valor que está contabilizado, digamos, há 5 anos atrás. Bom, eu coloquei aí que, curiosamente, é bom lembrar que há alguns anos atrás, isso em 1991, olha que já vão lá 28 anos, né? O presidente Collor, que estava começando o seu mandato, ele instituiu um mecanismo desse no artigo 96 da Lei 8383, a Lei 8383 de 91. Lá no artigo 96 tinha um mecanismo parecido com essa história, só que era válido somente para pessoas físicas e com total isenção do imposto de renda. Quer dizer, então, lá em 91, na declaração que você apresentaria até em abril de 92, você poderia atualizar os seus bens a valor de mercado, né? Consequentemente, faria lá os procedimentos necessários sobre isso. Só que é o seguinte, na época era só para pessoa física e era totalmente isento. Quem quisesse, não, está por 100, vai para 300. Aumentou 200, mas não paga imposto nenhum, na época, né? Só que esse mecanismo, que foi engendrado pelo governo na época, ele não teve muito sucesso não entre os contribuintes. Por uma razão seguinte, é que na época correu um boato, foi um boato, né? Não tinha nada, mas correu um boato que a ideia do governo seria autorizar que você atualizasse o valor na sua declaração de bens da pessoa física, mas depois o governo pretendia instituir um imposto sobre grandes fortunas. Ora, se você tivesse atualizado o valor, né, de 100 para 300, de 1 milhão para 5 milhões, por exemplo, aí quando viesse o imposto sobre grandes fortunas, poderia pegar você. Então você não pagava nada para atualizar, mas provavelmente iria pagar o imposto sobre grandes fortunas. Ora, como esse boato, digamos, na época nem nós não tínhamos internet, nem tinha Facebook, nem Twitter, mas era tudo de ouvido, de boca a boca, né? Como correu esse boato, muita gente não quis, né? Eu me lembro que eu fazia declaração de pessoa física para bastante gente, e eu perguntava para ela, você quer atualizar o valor dos bens? Ah, não, porque depois eu vou ter que pagar grandes fortunas. Ah, mas é de graça, não paga nada. Quando você vai vender, vai pagar menos ganho de capital. Não, mas daí eu caio no grandes fortunas. Na época, realmente, houve esse problema e pouca gente aproveitou na física. Esse projeto, portanto, é diferente de agora. Bolsonaro entende que seria física e jurídica. Bom, o Marco Cintra não falou nada sobre tributação, falou que simplesmente isso poderia render o dinheiro para o governo maior até do que o trilhão lá da reforma da Previdência, mas não explicou como. Hoje eu estava lendo o jornal de manhã e o jornal Valor Econômico tem lá uma entrevista com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Ele está falando que o governo realmente pretende liberar essa reavaliação, só que ele quer cobrar um imposto nessa diferença, que deve variar entre 3% e 4%, né? Então, se você reavaliar, digamos, em 1 milhão, né, sua declaração está por 100, você coloca 1 milhão e 100, essa diferença de 1 milhão estaria sujeito, digamos, ao imposto de 3%, que daria 30 mil reais. Bom, se isso vai ser verdade ou não, por enquanto nós estamos só em entrevista, imprensa, etc., a gente não tem nada confirmado. Mas, como o Bolsonaro falou para o Cintra que a Receita tem que preparar o estudo e que depois ele vai divulgar, etc. Tal. Então, a gente vai aguardar ansiosamente o que vai acontecer com essa tal reavaliação do patrimônio declarado no imposto de renda, não só pelas pessoas físicas, como também pelas pessoas jurídicas, como disse a notícia aqui, como falou o nosso secretário da Receita Federal, né? E o mecanismo disso, como é que vai funcionar, etc. Tal, isso é um detalhe que, se realmente houver, nós vamos fazer aí uma regulamentação. Muito bem, eu agradeço muito a audiência, espero vê-los num próximo vídeo. Muito obrigado.